Olá, estamos chegando com mais um programa Talentos e Negócios e o tema do programa de hoje é uma doença crônica que, se não for tratada, ela traz consequências para toda a vida. Uma doença que ainda pode ser descoberta na infância e que tem várias formas de tratamento. Nós estamos falando do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Meu convidado de hoje é o Dr. Fabrício Batista, psiquiatra. Então, o TDAH, ele é caracterizado por na verdade é um transtorno neurocomportamental em que o indivíduo tem um quadro persistente e mal adaptativo de desatenção, de hiperatividade e impulsividade. Importante a gente salientar que esses três sintomas não precisam estar ao mesmo tempo, mas ele tem que estar pelo menos há 6 meses para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então existem alguns critérios diagnósticos que nós temos que obedecer justamente para não ter diagnóstico de forma excessiva e equivocada, né? Porque às vezes você está achando que é um TDAH e pode ser alguma outra comorbidade ou algum outro transtorno. E temos ainda mais uma dica com a Raquel Veloso. Os testes de proficiência em inglês, eles são testes que comprovam que realmente você sabe a língua. Eles são testes extremamente importantes para caso vocês queiram fazer um intercâmbio ou até mesmo serem contratados por uma empresa, uma multinacional, tanto aqui no Brasil quanto em vários outros países mundo afora. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Chega mais que o Talentos e Negócios está só começando. Meu convidado de hoje aqui no Talentos e Negócios é o psiquiatra infantil e psiquiatra também adulto, Dr. Fabrício Batista. E o tema de hoje é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Dr. Fabrício. Obrigada pela presença. Obrigado, Fernanda, pelo convite. É um prazer. A gente vai falar sobre esse tema que é um transtorno muito comum até a ser descoberto na infância, né? Muita gente tem, não sabe, ou muita gente descobre ainda na infância. E normalmente é algo que gera muita preocupação nos pais quando descobrem. Exatamente. O TDAH foi o primeiro transtorno descoberto e bem estudado na psiquiatria e onde começou o diagnóstico, né? Então a gente tem estudos lá desde os anos 40 do século passado, né? E as medicações começaram a ser usadas a partir da década de 60. E até hoje é sim um motivo assim, de muita controvérsia, mas essa controvérsia é muito gerada por opiniões pessoais, não por estudos científicos ou algo baseado em evidências, né? E os pais com certeza se preocupam muito com a questão da medicação, né? Tem uma série de preocupações que a gente pode aprofundar sobre essas preocupações, muitas vezes infundadas. Então, a gente percebe quando você inicia o tratamento a melhora do paciente, da criança, do adolescente, normalmente, né? Ou até mesmo do adulto, em algumas vezes. E a resposta é muito boa. Quais que são as características do TDAH? Então, o TDAH, ele é caracterizado por na verdade é um transtorno neurocomportamental em que o indivíduo tem um quadro persistente e mal adaptativo de desatenção, de hiperatividade e impulsividade. Importante a gente salientar que esses 3 sintomas não precisam estar ao mesmo tempo, mas ele tem que estar pelo menos há 6 meses para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então existem alguns critérios diagnósticos que nós temos que obedecer justamente para não ter diagnóstico de forma excessiva e equivocada, né? Porque às vezes você está achando que é um TDAH e pode ser alguma outra comorbidade ou algum outro transtorno. Então essa desatenção, a gente costuma dividir o TDAH, melhor dizendo, em três possibilidades. No predomínio de desatenção, no predomínio de
hiperatividade e impulsividade, e o TDAH combinado, onde tem essas 3 modalidades juntas, e o que traz bastante prejuízo ao paciente. E esse diagnóstico, ele é feito de forma clínica ou tem algum exame? Como que funciona? Exatamente. O diagnóstico é eminentemente clínico, né? Então a gente não precisa de nenhum exame para fazer o diagnóstico, nem exame de imagem, nem exame de sangue, mas é interessante que a gente olhe o paciente como um todo. Então eu tenho como hábito solicitar exames laboratoriais para a gente descartar algum problema clínico, por exemplo, alguma afecção da tireoide, por exemplo, e você ficar depois excluindo as outras causas clínicas possíveis, ficar apenas com o diagnóstico do TDAH, né? A partir de que idade que já é possível identificar alguns sinais de que a criança pode ter TDAH? Os pais costumam relatar, essa é uma pergunta interessante, porque os pais costumam relatar alterações a partir dos 2, 3 anos. Ele sempre foi mais agitadinho, ou ele sempre foi mais quietinho. Aquela criança que amamentava sempre quietinha, isso não quer dizer que vai ter TDAH futuramente, mas já é um indício, né? Então a gente precisa do tempo para que a gente possa pensar no transtorno. Então eles começam a perceber por volta dos 3 anos, e quando a criança ela é colocada na escola por volta de 6, 7 anos já, que ela já está sendo mais exigida na escola, é que esses sintomas aparecem mais. Então, seja ele por conta da desatenção, então a professora costuma relatar para os pais, né? E os pais nos falam, ele é mais avoado, ele é mais disperso, passou um passarinho lá fora, ele já se distrai e não volta a prestar atenção, o professor tem que chamar a atenção. Esse é o caso do desatento. Já o hiperativo e impulsivo, ele não para quieto na cadeira. Ele, é aquela criança mais agitadinha, né? Que parece estar ligada no 220. Exatamente. E ele não para em nenhum momento. E agora, a gente precisa ressaltar que são crianças inteligentes. A inteligência está perfeitamente preservada. Exatamente. Entendi. Então, o problema é que ele tem uma dificuldade de focar ou de ficar quieto durante um determinado período para prestar atenção no que ele precisa. E a criança sofre muito com isso. Então, ela chega a falar isso com a gente. Quando a gente pergunta de uma forma objetiva, ele fala, eu não queria ser assim, eu queria prestar atenção, conseguir como meus colegas fazem e não ficar andando ou falando tanto. Porque não está nele, ele não consegue controlar. Exatamente, isso. Ele não consegue controlar. Então ele sente mal, ele sofre com aquilo. Então esse é um dos motivos que a gente tem que intervir, tratar e ajudar essa criança. Não, com certeza. Uma coisa que me preocupa também, Fabrício, é a relação da família com essa criança. Às vezes a família ainda não tem a noção de que isso é um transtorno, de que precisa de tratamento, e às vezes culpa a criança, acha que é culpa da criança ela ser assim. Exatamente. Então tem que ter todo um cuidado, até para não afetar o emocional da criança, né? Isso, você foi muito feliz na sua colocação, porque muitas vezes ninguém da casa viu um quadro parecido, então não consegue perceber, identificar que é um transtorno. Embora muitas das vezes a criança ou o adolescente ele herdou isso de um dos pais, então ele se parece mais com um dos pais, né? O pai ou a mãe. Tá. Então, só um minutinho te cortando. Então o TDAH ele também tem influência genética? Tem uma influência genética importante. A taxa de herdabilidade, né, de passar dos pais para o filho, é até de 76%. Então a chance é muito grande de passar. Né? Não quer dizer que sempre vai, mas a chance é maior. Entendi. Muito interessante. No caso, então, identificamos o TDAH, quais os próximos caminhos a serem tomados? Certo. Então, normalmente, a professora é quem identifica mais esse comportamento e passa para os pais. E os pais costumam, às vezes, levar a criança ou o adolescente no psicólogo ou procura diretamente o psiquiatra infantil. Então, a partir daí, a gente começa a fazer a investigar para fechar o diagnóstico, né? Então, existem alguns passos, né? Algumas coisas que os pais preenchem, os relatórios escolares, psicológicos, né? E para a gente entender o universo, além, é claro, da conversa, da consulta direta com o paciente e com os pais, né? Então, ali fechando o diagnóstico, existe toda uma psicoeducação, uma orientação aos pais para compreenderem a questão, os sintomas, né? E os sinais,
o que a criança precisa, né? A gente fala que ele precisa de regra, ele precisa de limite, né? Precisa de rotina, isso são coisas interessantes que Sim. são formas não medicamentosas de tratar, né? E além disso, ele precisa da medicação. Alguns casos a gente consegue evitar ou postergar um pouco mais a medicação, mas quando a gente vê, e quando chega na verdade no consultório é porque já está tendo muita repercussão, então a medicação costuma ser necessária. Agora, essa questão medicação, nós vamos falar mais sobre ela, porque eu sei que é um caso que traz muita controvérsia. Muita. É uma questão polêmica, e principalmente se tratando de criança. Eu acredito que nos adultos seja mais tranquilo. Hoje em dia, inclusive, a Ritalina está sendo muito utilizada na hora dos estudos. Estudantes que não têm TDAH têm comprado Ritalina para poder concentrar, para poder melhorar nos estudos. Eu não sei nem se isso é indicado, você pode falar melhor sobre isso. Normalmente a gente não indica, isso é uma automedicação e como toda automedicação tem seus riscos, né? Então, nós reservamos a medicação para o psicoestimulante para os casos necessários, né? Então, temos que tomar cuidado com a automedicação. Porque também é uma medicação, e toda medicação tem suas contraindicações também, né? Exatamente, seus efeitos colaterais. Exatamente. É isso aí. Vamos falar um pouquinho, então, como que funciona essa medicação, Fabrício? Então, a medicação, ela atua, a gente fala que vai atuar no cérebro, né? Então, num sistema que a gente chama de sistema dopaminérgico, né? Que é um tipo de neurotransmissor e ela vai possibilitar que esse neurotransmissor consiga desempenhar o papel que lhe cabe, né? Para simplificar. E a medicação, existem vários tipos de psicoestimulantes, né? O que vai variar muito é a quantidade de tempo em que ele faz efeito, né? Então, tem medicação que faz efeito durante 4 horas, tem outras que fazem efeito durante 8 horas e outra de até 12 horas. Isso o que é determinante? É o peso da criança e o fator de conforto posológico, né? Então, quando a criança é menor, a gente tende a usar essas medicações que duram menos tempo até ela crescer e poder usar a medicação que você vai dar uma vez ao dia e ter um efeito prolongado. Isso vai ter um benefício porque os pais ficam mais tranquilos, não precisa ficar dando a medicação, porque muitas vezes esquece, não dá para deixar a cargo da criança, né? Porque ele é menor e porque também ele tem a característica de esquecer, né? Então, fica mais confortável para os pais, né? Interessante. Nós vamos continuar falando mais sobre a medicação, sobre essas contraindicações e até as indicações para cada caso no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, não saia daí que o Talentos e Negócios volta já. Muito bem, já estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje falando sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um assunto muito recorrente que muitas pessoas aí se deparam em determinado momento, conhecem alguém que tem esse transtorno e às vezes não sabem, então por isso eu convidei o Dr. Fabrício Batista, psiquiatra infantil e também psiquiatra de adulto, para vir aqui participar do programa e tirar nossas dúvidas a respeito desse tema tão importante. A gente estava falando um pouquinho dos sintomas, né? E do tratamento, e estamos falando da medicação. Vamos voltar a falar aqui da medicação, que eu sei que é um assunto que muita gente tem medo. Você deve se deparar com isso no seu consultório, de pais que têm medo de dar medicação para a criança. O que pode acarretar um paciente que tem o TDAH, mas que não trata? Isso é uma situação que realmente eu encontro diariamente no consultório, como você bem lembrou. Primeiro, eu acho que a gente precisa lembrar que a medicação não causa dependência. Então, esse é um dos grandes medos dos pais, e eu acho que com razão de ter a preocupação, o medo, porque ninguém quer dar uma medicação para uma criança, né? Começar tão cedo tomando medicação, porque a gente pensa que isso é só coisa de adulto, né? Mas então, lembrar que não causa dependência. Acho que é importante a gente relembrar os benefícios, né? A criança ela vai ter um melhor rendimento na escola, né? Um rendimento social também, né? Ela vai estar mais atenta, ela vai estar menos agitada, né? Menos inquieta. E existem as repercussões para aqueles que não tratam, né? Os que não tratam, a gente tem uma série de prejuízos ao longo da vida. Então, tanto na escola, na fase escolar, quanto na fase de faculdade, no trabalho, ele pode ter prejuízo, né?
Então, ele vai ter prejuízos na escola, ele pode ter um baixo rendimento escolar, ele pode ter, aumentar o risco de ter evasão escolar, né? Porque ele não vê a escola como um local bom, um local que ele aprende, então ele é um local de dificuldade, de sacrifício, de martírio para ele. Então, ele pode reprovar e aí, em algum momento, querer sair. Ou ter outras repercussões, como um caso depressivo, autoestima baixa, e uma coisa vai levando a outra, né? Então, esses problemas começam a se repetir, tanto na adolescência, vão se repetir lá na vida adulta. Na infância, vai repetir na adolescência e na vida adulta. Então, ele vai ter dificuldade para entrar na faculdade, ele pode repetir também ali no primeiro grau, no segundo grau, dificuldade para entrar na faculdade e não entrar. Né? Ou entrar... E frustrar, né? E acabar tendo uma vida mais frustrada. Exatamente, uma vida com uma repetição de frustrações, né? Sim. E aí entra o que eu disse. Onde pode vir a depressão. Exatamente. E aí ele pode entrar na faculdade, mas ele ter dificuldade, ele demorar mais tempo para concluir a faculdade. Ele pode ter problemas com a autoridade também, então na escola, lá com a professora, depois já com o diretor, e a coisa vai aumentando, né? Como policial, né? Autoridade policial. Então ele pode ter, os problemas vão se magnificando, vão crescendo, né? Então são diversos problemas que o indivíduo pode encontrar na vida adulta. Outros problemas, como ser vítima de atropelamento, sobretudo paciente que é desatento, né? Ou atropelar, né? Porque ele é desatento, ele é impulsivo, na verdade, hiperativo. Questão de adquirir DST, então ele pode ter uma doença sexualmente transmissível porque ele é impulsivo, ele não se precaver, ele não tem esse pensamento antes, né? Então, e também a gravidez prematura, né? Tanto, a gente está pensando tanto no menino quanto na menina, né? Porque às vezes a pessoa tem aqueles atos inconsequentes, né? Exatamente, ele não consegue prever ou não consegue parar, pensar duas vezes e achar, olha, não é melhor hoje eu não fazer isso. Por causa da impulsividade dele. A impulsividade. Então, há uma série de repercussões que isso pode ter na vida da pessoa, né? E também pensar na questão profissional. Ele pode ter dificuldade para se colocar no mercado de trabalho, embora seja uma pessoa inteligente, como eu mencionei, mas ele tem essa dificuldade. Existe algum quadro de TDAH, alguma situação em que ele possa ser tratado sem o uso da medicação? Olha, nos quadros leves ele pode ser tratado sem o uso da medicação. E aí é importante... E aí seria qual o tratamento indicado? Então, é importante a gente frisar isso, eu acho que bem observado da sua parte, é que o tratamento envolve uma equipe multidisciplinar. Então, vamos pensar na criança, né? A criança, às vezes, você tem dificuldade de aprendizado, né? Então, você vai precisar ali, às vezes, de uma professora de apoio, vai precisar de uma psicopedagoga para nos orientar, né? Para ajudar a criança, para personalizar o estudo dele. A gente, às vezes, a criança tem também problemas de psicomotricidade, então a psicomotricista vai ajudar. Então, problemas de coordenação motora fina, ou até grosseira mesmo, equilíbrio. Então, isso costuma vir acompanhado e precisa de um olhar, de uma abordagem, né, toda especial. A psicoterapia é importantíssima, então os psicólogos e psicólogas nos ajudam muito, eles identificam também, às vezes encaminham o paciente que precisa. Então, é fundamental porque eles começam a trabalhar essa psicoeducação com a criança e vai passando isso ao longo da adolescência e da juventude, e aí a pessoa começa a criar meios para compensar essa dificuldade que ele sempre teve. Então é fundamental. Então, às vezes o educador físico também pode ajudar na parte da psicomotricidade. Então é um tratamento complexo, mas que precisa ser feito, e isso a gente vai minimizar muitos danos futuros, né? Entendi. Agora, é comum o TDAH ser confundido com outras disfunções ou transtornos? Exatamente. Você tocou num ponto importante, que é a questão dos diagnósticos diferenciais, né? Então, nós temos que estar sempre atentos para não fazer o diagnóstico de forma equivocada. Então, uma coisa que é muito comum é o transtorno de aprendizagem. Então, às vezes a gente acha que a criança, ele é desatento, mas na verdade não, ele tem um transtorno de aprendizagem, na escola para ele é difícil, ele não presta tanta atenção, porque aquilo lá para ele não tem muito sentido, ele não consegue aprender.
Então, isso é um diagnóstico diferencial importante, sabe? A gente está sempre atento. E o maior diagnóstico diferencial, o que é mais comum, é a criança normal, a criança que não tem nenhum problema. Então, porque às vezes é coisa de criança. A gente tem que lembrar que a criança e o adolescente, eles têm que ser criança e adolescente. Então, muitas vezes ele tem um desenvolvimento normal e não precisa da medicação. Então, precisa do olhar apurado para ter a segurança de falar, olha, ele não precisa da medicação. Não confundir. E tem também os transtornos de ansiedade, tem os transtornos depressivos. Então, isso tudo entra no diagnóstico diferencial para essa situação. São bem diferentes, cada caso é um caso. São bem diferentes, mas podem mimetizar, podem parecer um com o outro. Por isso a importância de procurar um profissional, né, da área para poder identificar e conduzir o tratamento de forma personalizada. Um profissional capacitado que tenha uma especialização em crianças, né? Eu acho que é muito importante porque ele está um olhar mais voltado para isso. Então, agora uma perguntinha final para a gente poder encerrar esse assunto tão importante que eu sei que muita gente de casa está aí acompanhando, está interessada. É possível uma pessoa que tem TDAH ser bem-sucedida na vida e levar uma vida normal? Com certeza. Isso é perfeitamente possível, desde que ele seja tratado, né? Então, é importante que a pessoa tenha acesso a um tratamento de qualidade, a família e o próprio paciente sejam bem orientados, porque é uma pessoa inteligente. A inteligência está preservada. Eu não canso de repetir isso para os meus pacientes, porque os pais precisam entender que ele pode tudo, não tem um limite para ele, né? A questão é que a gente tem que proteger essas crianças, adolescentes, esses jovens que vão se tornar adultos, dos riscos, né? Então, um risco importante que eu não mencionei é o risco das drogas, né? Então, pela própria impulsividade, pela hiperatividade, ele acaba estando mais predisposto a entrar nesse mundo das drogas. Então, a gente tem que proteger esse indivíduo desses riscos de uma forma geral. Muito interessante. Então, tá aí você de casa que acompanhou aí algumas dúvidas que nós tiramos hoje sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com o Dr. Fabrício Batista. Muito obrigada, Dr. Fabrício, pelas orientações aí, por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Aliás, em breve, o Dr. Fabrício vai estar aqui toda semana com a gente no quadro Em Dia com a Saúde, trazendo dicas para vocês. Vai ser um prazer e muito obrigado pelo convite. E você não saia daí que a gente volta já já no próximo bloco com mais dicas aqui no Talentos e Negócios. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios e agora é hora de mais uma dica da nossa teacher, Raquel Veloso. Hello, be welcome! Sejam bem-vindos! Pessoal, vocês que acompanham o quadro aqui do Talentos e Negócios sobre dicas de inglês, sabem que eu, Raquel Veloso, já dei a dica para vocês sobre o que é proficiência. Proficiência em uma língua estrangeira é quando nós dominamos todas as 4 habilidades da mesma. Ou seja, quando nós sabemos perfeitamente, assim como na nossa língua materna, falar, escrever, ouvir e também ler. Hoje eu trago uma novidade para vocês, telespectadores, e também para toda a nossa cidade e região. No Trends Language Course, aqui no meu curso de inglês, nós vamos agora ter o teste de proficiência, TOEFL e TOEIC. O que é isso, professora? Os testes de proficiência em inglês, eles são testes que comprovam que realmente você sabe a língua. Eles são testes extremamente importantes para caso vocês queiram fazer um intercâmbio ou até mesmo serem contratados por uma empresa, uma multinacional, tanto aqui no Brasil quanto em vários outros países mundo afora. Então, aqui o Trends Language Course traz para vocês o treinamento, a formação para todos esses cursos. Nós preparamos vocês para que vocês sejam fluentes em inglês, para que vocês sejam proficientes em língua e depois também aplicamos esses testes. Nós agora estamos habilitados à formação dos nossos alunos para fazerem o teste
E também somos centro aplicador dos testes TOEFL Primary, TOEFL Junior, voltado para crianças e também adolescentes, e TOEFL ITP, voltado para jovens e adultos. E nós também somos centro aplicador do TOEIC, que é um teste de comunicação oral voltado totalmente para o mercado de trabalho. Ele é utilizado no mundo todo para contratação, ou seja, ele é completamente útil no Business English, no inglês para negócios, onde se você tem vontade de trabalhar, seja fora do país ou dentro, utilizando o inglês, você com esse teste na mão, com o diploma, com uma nota maravilhosa, sendo nosso aluno aqui e fazendo o treinamento correto, você com certeza garantirá a sua vaga. Então, não espere mais. Venha para o Trends Language Course e venha ser fluente, venha ser proficiente. Nós esperamos por você. Bye, bye! Bom, e o Talentos e Negócios de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do programa. Se você tiver alguma sugestão, alguma dica que quiser mandar pra gente, é só entrar em contato com o WhatsApp que está aí no seu vídeo. Acompanhe também as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube, onde você pode rever todos os nossos programas lá no canal da TV Sistec, na playlist Talentos e Negócios. Reveja e compartilhe à vontade. Semana que vem tem mais um programa muito especial e eu espero por você. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Fica com Deus.